Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está assistindo. Vou primeiro responder a pergunta que foi feita com relação à palestra sobre a opção que não contém uma função institucional do Ministério Público. A opção B, obviamente, é a opção correta, que é prestar consultoria jurídica a entidades públicas e orientar suas ações. Essa é a opção que está prevista no inciso 9 do artigo 129 da Constituição, onde diz que é a função do Ministério Público exercer outras funções de conferido, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria das entidades públicas. As outras opções são atividades expressamente previstas nesse próprio inciso. Também responder a pergunta da Maria Marta, aquela pergunta que veda, considerando que veda-se a consultoria jurídica à entidade, quando a MP faz uma recomendação e atuação do Executivo e do Legislativo, como administrar essa recomendação. Primeiro explicar mais pausadamente para vocês o instituto da recomendação com relação à recomendação na Lei Geral do Ministério Público, consta aqui, lá, compete ao Ministério Público da União. Essa competência do Ministério Público da União, pelo artigo 80 dessa mesma lei, ela se aplica conjuntamente aos Ministérios Públicos do Estado. Tá lá, expedir recomendações visando a melhoria de serviços públicos de relevância pública, bem como a respeito dos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção de providências cabíveis. Também no mesmo sentido, consta que cabe ao Ministério Público exercer os direitos assegurados na Constituição Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir o respeito. E lá no inciso 4, promover a audiência pública e emitir relatórios anuais especiais e recomendações dirigidas a órgãos e entidades mencionados no caput desse artigo, requisitando do destinatário de sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito. Então, aqui são todas entidades públicas, de relevância pública. A primeira coisa importante da recomendação é que o Ministério Público apenas pode expedir recomendação a órgãos e agentes públicos. A recomendação, ela possui 3 ideias centrais. A primeira ideia central da recomendação, a recomendação que é mais utilizada em momentos de incerteza, momentos de escolhas administrativas, o gestor público, o administrador público, ele possui diversas opções em sua escolha. O Ministério Público, nessa função de fiscal dos fiscais e nesse contexto constitucional onde ao Ministério Público é incumbido diversas atividades que extrapolam, por vezes, sua atuação mais antiga, mais tradicional, que é a atuação penal, a proteção desses serviços públicos de relevância pública, trazem também ao Ministério Público a qualidade de debatedor qualificado dessas opções administrativas. Por óbvio, o administrador possui discricionariedade, mas quando se tem uma recomendação ministerial específica para a melhoria de um determinado serviço público, para a adoção de uma determinada medida em um determinado sentido, a ideia dessa recomendação inauguralmente é demonstrar à sociedade que em todas as opções que o administrador público possui em mesa, ele possui uma opção, aí é uma opção, normalmente, quando em regra o Ministério Público faz, fundamentada, recomendando a adoção de uma determinada conduta, e essa conduta, no sentido do Ministério do agente ministerial, fundamentada na lei, fundamentada em princípios, ela passa a demonstrar para a sociedade, o administrador está dizendo que ele tem a opção A, B e C, mas às vezes o Ministério Público pode demonstrar que existem outras opções. E também fundamentar que existe uma opção, ao menos do ponto de vista legislativo, que é sempre como se pauta a atuação do Ministério Público, existe uma opção
melhor ou talvez mais eficiente. Essa espécie de recomendação ela é muito utilizada em serviços públicos, ela é muito utilizada quando nós estamos diante de alguma situação em que há discricionariedade e também que há a possibilidade do administrador público optar por diversas opções. Ela também não deve ser acompanhada com uma imposição indicativa de que vão ser adotadas medidas legais ou medidas judiciais com relação ao administrador público, mas sim de que há uma opção. Um administrador público, por exemplo, que quer fechar um determinado serviço público que não é de sua obrigatoriedade de execução, obrigatoriedade em estrito senso legal, mas que há muitos anos, por exemplo, existe em um determinado órgão público, o Ministério Público pode, por exemplo, expedir essa recomendação no sentido, não feche determinado serviço público, porque isso já existe há muito tempo, porque isso, nessa interpretação constitucional, dessa interpretação legislativa do seu serviço público, ao que parece é de sua atribuição, embora no final também saiba o agente ministerial que, por vezes, determinado serviço público assumido por órgãos públicos podem não ser de sua exclusiva atribuição. Existe também uma recomendação que é a recomendação mais de responsabilização civil e vislumbra, onde o Ministério Público acaba vislumbrando uma situação de imediata ou de prévia lesão a determinado direito. O administrador público, o órgão público pretende praticar um ato, não sei que vai praticar um ato, por exemplo, no curso de um processo de perda de recursos públicos, um processo de dificuldades do agente público de administrar, de pagar suas próprias contas, de honrar seus compromissos constitucionais, seus compromissos legais, o administrador público opta por realizar uma grande festa, gastando uma porcentagem do seu dificultoso dinheiro em eventos festivos para a comunidade. Embora eu possa dizer que ainda que haja o direito à promoção cultural, é de saber que também os direitos fundamentais às vezes vão estar sendo desrespeitados. Pode o Ministério Público então expedir uma recomendação. Senhor gestor, não faça a festa do XYZ porque o senhor não tem hospital, porque o senhor não tem educação para todos, o senhor não tem vaga em creches para todas as pessoas de sua comunidade. Não execute essa medida. A partir desse momento, a ideia do Ministério Público com esta espécie de recomendação é dirigir ao gestor essa recomendação falando, se fizer, tudo bem, é sua escolha, mas arque posteriormente com as consequências. E muito provavelmente a ideia dessa espécie de recomendação é de, no futuro, caso o gestor execute a atividade que o Ministério Público tem de legal, é de responsabilizar o gestor pessoalmente por, quer seja um ato de improbidade, quer seja o ajuizamento de uma ação cautelar proibindo a execução de um determinado gasto. A ideia dessa espécie de recomendação é por aí. E existe outra espécie de recomendação, que é uma recomendação que é utilizada muito em situações de cotidianas, pequenas ofensas a direitos fundamentais, a direitos constitucionais. Por vezes, as pequenas ofensas cotidianas, as restrições em determinados serviços, os bloqueios na execução de determinada atividade por uma interpretação legislativa, por uma interpretação equivocada, pode ser, olhando individualmente, uma ofensa administrativa que não necessitaria uma intervenção ministerial ou poderia ser corrigida pela atuação de um advogado. Por exemplo, o gestor público que apenas fornece medicamento ou tratamento de saúde para pessoas pobres. Quando a pessoa possui determinada renda X, Y, Z, ele não fornece mais. É sabido que a Constituição diz que é direito de todos o acesso à saúde. E a Constituição não limita, ou pelo menos não há limitação ainda legislativa, de que
o acesso à saúde é apenas às pessoas pobres. Então, pessoas, independente de sua classe social, têm direito à saúde. Essa prévia avaliação que, por vezes, acontece, de que você tem um indicador socioeconômico X, Y, Z, eu não vou fornecer o medicamento porque aqui falta para todo mundo, eu vou dar para fulano, fulano, beltrano. Essa opção, ao princípio, pode ser uma opção que o gestor entenda adequada, uma opção que o gestor entenda necessária, mas é uma opção inconstitucional, é uma opção que a Constituição não suporta. Do ponto de vista individual, isso seria sanado com uma medida judicial simples em favor de determinada pessoa. Mas também pode o Ministério Público, identificando essa situação, se tratando de uma situação mais cotidiana e que cause uma redução significativa de direitos de diversas pessoas, a ideia da recomendação, então, é que o Ministério Público vá recomendando individualmente, em cada conduta feita, que o gestor não tome mais aquela atitude. A ideia, então, é fazer diversas recomendações, falando, fulano, não, você não pode não fornecer medicamento X. Expedir outra recomendação. Juntando, então, todas essas recomendações, demonstrar que, mesmo ciente, após algum tempo, mesmo ciente, o gestor público de diversas recomendações ministeriais, no sentido de dar interpretação a determinado direito restringindo, é de demonstrar que o gestor público opta por não seguir a Constituição, ele opta por desrespeitar a lei. Então, também a partir dessa ideia de microlesão sistêmica, que é a ideia que existe nesse tipo de recomendação, microlesão sistêmica, você ajuizar, então, também uma medida proteção coletiva, ação civil pública, determinando que não mais se interprete assim, e também proteção do erário, proteção por ato de improbidade e afastamento do gestor, sanção, para que ele passe a se respeitar. Então, a ideia da recomendação, como o MP, como deve ser administrada essa recomendação. Essa administração, do ponto de vista, se você está do outro lado, né, se é um consultor jurídico de um órgão público, o Ministério Público expediu uma recomendação. Primeiro, indicar do gestor, entender qual espécie de recomendação o Ministério Público está fazendo. O Ministério Público está fazendo uma recomendação no sentido de qualificar o debate público nas opções administrativas. Então, o gestor público pode explicar ao Ministério Público por que ele está tomando a medida B e não a medida A, sugerida pelo Ministério Público, explicando os motivos, indicando os fundamentos da sua convicção no sentido diverso do Ministério Público, que é plenamente possível, e demonstrando isso documentalmente. Fundamentando isso, que vai trazer a oportunidade ao promotor de justiça, inclusive de requalificar o seu debate, de rever o seu posicionamento do ponto de vista da recomendação, ou pelo menos trazer instrumentos para que uma nova recomendação, por exemplo, seja expedida ou forme-se um ajustamento de conduta entre o gestor e o promotor e o Ministério Público. Sendo esta espécie de recomendação, portanto, ela deve ser interpretada como uma sugestão qualificada de debate e não necessariamente uma recomendação que o Ministério Público pretende ajuizar uma medida de responsabilização. Mas sendo a espécie de recomendação para, como utilizando-se o jargão do Ministério Público, é de cavar o dolo da improbidade, que é mostrar documentalmente e produzir uma prova para que no futuro, se o gestor pratique ato B ou C ou D, ele fique claramente documentado que ele está fazendo aquela opção de maneira intencional e sabendo que existe outra opção. A ideia, então, seria interpretar essa segunda e terceira espécie de recomendação, a recomendação para não causar lesão e a recomendação de lesões sistêmicas a direitos, de que essa espécie de recomendação é uma espécie que visa, sim, constituir prova para uma responsabilização administrativa, quer da administração, como ente público, quer do gestor. Então, a interpretação correta nessa espécie de recomendação, ao que me parece, é deixar documentado que não vai mais realizar aquele tipo de conduta ou arcar com o debate jurisdicional de uma eventual responsabilização. Por óbvio,
a decisão sobre quem comete o ato de improbidade ou não comete um ato de improbidade, quem comete o ilícito final ou o ilícito final, não recai ao Ministério Público, recai ao Poder Judiciário, que vai julgar, observando sim os dois lados dos argumentos. Eu acho que é suficiente para entender essas ideias de recomendação. É um instrumento muito utilizado, é um instrumento que talvez a maioria de vocês estejam vendo o Ministério Público utilizar na situação agora do combate ao coronavírus. E a ideia das recomendações, né, nessa situação de indeterminação são desde demonstrar que existem escolhas melhores possíveis, assim como existem situações de eventualmente dizer, não vá por este caminho vai lhe trazer prejuízos pessoais ou vai lhe trazer sanções administrativas pesadas. Muito obrigado, um grande abraço, tchau, tchau.